Palavra aberta. A semana foi marcada por um dos acidentes mais violentos dos últimos meses em Belo Horizonte. Um Porsche em altíssima velocidade bateu em uma árvore e em um poste na descida da Avenida Barão Homem de Melo, altura do bairro Estoril, e ficou destruído. Pedaços do carro ficaram espalhados pela pista. O homem de 32 anos que estava no banco do passageiro foi projetado para fora do veículo e morreu na hora. O motorista e dono do Porsche, também de 32 anos, teve ferimentos, mas sobreviveu. Ele estava com a carteira de habilitação cassada desde 2011 e, segundo o boletim de ocorrência, apresentava sinais claros de embriaguez. Além da morte do passageiro, o que mais chamou a atenção na batida é que o velocímetro do Porsche parou na marca de 250 km por hora. O condutor Rodrigo Rodrigues Andrade Chiatti foi preso em flagrante, teve a prisão convertida em preventiva e vai responder por homicídio com dolo eventual, ou seja, não teve a intenção de matar, mas agiu assumindo o risco de que uma morte poderia ocorrer. Para debater as causas dessa violência extrema no trânsito, a irresponsabilidade de motoristas e as formas de minimizar os problemas, Kátia Pereira e eu, Eustáquio Ramos, estamos recebendo agora no Palavra Aberta Emílio Camanzi. Ele é jornalista automotivo, colunista de veículos na Itatiaia e é coordenador do canal Carros com Camanzi. Camanzi, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, obrigado a vocês pelo convite. Que bom ter você aqui, Camanzi. Obrigado. Estamos recebendo também o professor Francisco Furró, que fez mestrado sobre a história da mobilidade em Belo Horizonte. Professor, obrigada pela presença. Eu que agradeço, bom dia a todos. Camanzi, você que entende da máquina, né, do veículo, quando a gente fala 250 km por hora, a gente imagina carro de Fórmula 1. É possível um carro de passeio normal, vamos dizer assim, numa cidade chegar a 250 km por hora? Olha, quando você fala num Porsche, né, que você tem lá atrás pelo menos uns 600 cavalos, né, te empurrando. Porsche tem um motor traseiro, né? Então existe essa possibilidade do carro chegar a 250 por hora e até ultrapassar. Óbvio, se não tiver nada na frente. Acontece que para você, esses carros, normalmente, eles são projetados para andarem a altas velocidades. Mas não dá para andar a essa velocidade no meio da rua. Onde você tem valeta, buraco, tem remendo de asfalto. A hora que ele pega um remendo desse a 150 por hora, o carro começa a balançar e existe a grande possibilidade de você perder o controle. Eu não acredito que o carro estivesse a 250 por hora. Tá? Quer dizer, ali pode, na batida, a lanceta do velocímetro pode ter pulado, pode ter parado ali. Isso não determina a velocidade do automóvel. Existe sempre essa possibilidade. Ainda mais que hoje esses equipamentos são digitais, né? Não é que tem um cabo, alguma coisa. Então ele pode ter ido para lá. Agora, devagar ele não estava. Ele podia estar bem perto dos 200. Tanto que nessa batida ele desmontou o automóvel todo. Né? Quer dizer, ela não foi fraca. E o que deve ter acontecido é que ele passou em cima de alguma coisa e perdeu o controle. E a hora que você perde o controle de um carro a 200 por hora, a 150 por hora, é difícil você trazer ele de volta. Isso mesmo estando sóbrio, né? Quer dizer, você precisa saber, você precisa ter braço. A gente sempre fala isso, né? A gente precisa ter braço para isso, precisa ter experiência. O sujeito ainda parece que estava alcoolizado, né? Então aí a coisa complica. E em carros, desculpa, Cátia, em carros como esse, modernos, como Porsche, BMW, Mercedes, são mesmo com aparatos de segurança nessa velocidade, não é possível sobreviver a uma altíssima velocidade como essa. Aí eu queria só fazer um complemento, desculpa aqui, gente, porque eu queria perguntar também sobre segurança. Esse acidente, Camanzi, apesar de ter tido uma morte e o motorista também que ficou ferido, ele traduz o que sobre a segurança de um carro como esse? Olha a segurança do carro, né? Porque o acompanhante ele foi jogado para fora do automóvel. Né? Quer dizer, deve ter sido o lado da batida, né? Então arrancou aquele pedaço, ele saiu com banco, tudo, não adiantava nada, ele tá preso pelo cinto de segurança, né? Mas o carro é tão íntegro, né, que você vê que preservou a vida do motorista e parece que ele teve ferimentos leves, né? Não teve nada, quer dizer, então você imagina, quer dizer, como eu disse, eu acho que a 250 por hora ele não estava, né? Mas que devia estar perto dos 200, devia, né? Porque é muito difícil você numa avenida como essa, né? Quer dizer, onde nós estamos aqui na Itatiaia, você andar mais de 150, 160 por hora, negócio assim meio maluco, né? Sabe, ela é estreita, tem carro, é um negócio doido, né?
Então, como eu disse, quer dizer, o 250 do velocímetro pode ter sido um acaso que o ponteiro pulou e ficou travado lá, né? Agora que ele estava rápido, estava. Agora, passando a palavra para o professor Francisco Forró, que é um estudioso da mobilidade de Belo Horizonte. Professor, o prefeito de Belo Horizonte, no início da semana, ao comentar esse acidente, disse: não há fiscalização que pudesse impedir um acidente como esse. Ele até chamou de irresponsável o motorista. Não haveria radar, não haveria fiscal suficiente que impedisse uma tragédia como essa. É a sua opinião também? É a cabeça, é a responsabilidade que está em jogo? É sempre bom a gente pensar que o trânsito ele é uma das expressões do nosso relacionamento social. O que acontece no trânsito, as leis de trânsito são muito claras. Verde, siga; vermelho, pare; amarelo, atenção. As placas são muito claras, mas há pessoas que desrespeitam as leis de trânsito, como há pessoas que cometem crimes. Esse indivíduo é um criminoso, ele cometeu pelo menos 2 infrações gravíssimas. A princípio, o excesso de velocidade e, ao que tudo indica pelos vídeos, inclusive que a Itatiaia publicou, eles estavam com álcool dentro do carro. Então é possível que ele tenha ingerido bebida alcoólica. Então ele tem pelo menos 2 infrações gravíssimas, ele é um criminoso e é muito difícil, sobretudo nos últimos anos, houve um pouco de afrouxamento a partir de 2019, 2020, houve um afrouxamento com as leis de trânsito, por exemplo, aumentou o número de pontos que é possível ter numa carteira. Isso provoca uma sensação se não de impunidade, de permissividade com relação às leis de trânsito. Tá mais tranquilo de eu dirigir e cometer infrações que eu não tenho a minha carteira cassada. Além disso, esse indivíduo era um indivíduo que já tinha uma ficha corrida extensa com relação a questões de trânsito. Ele não tinha nem carteira de motorista, né? Então é muito difícil, porque o condutor é de fato o responsável pelo que ele faz com a máquina, né? Se ele estava a mais de 200 km por hora nessa avenida aqui de madrugada, não tem como você fiscalizar isso, né? É impossível você fiscalizar todas as pessoas o tempo todo. Ô, professor... Mas você, professor, reconhece ou concorda que os fiscais estão em número reduzido na cidade? Concordo, isso é uma questão que sempre aparece, Kátia. E o que aconteceu, né? Como é que se dá a fiscalização de trânsito? Quem é responsável por fiscalizar o trânsito em Belo Horizonte? São 3, ou eram até 2020, 3 instituições: a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a BH Trans. Inclusive, as blitz que saiu o pessoal da BH Trans e da polícia chamam-se Unidades Integradas de Trânsito, tem até um nome técnico para isso. O que aconteceu? A BH Trans foi extinta. Ela está para ser extinta e no lugar da BH Trans criou-se uma superintendência chamada SUMOB, que não tem o papel de fiscalização. Então o que a gente tem? A BH Trans continua existindo, porque ela não pode ser extinta de uma vez, ela tem que ser extinta em até 15 anos. Isso é que tá na lei, viu, gente? Não tô só falando da lei. E nós temos um vácuo, porque o dos 1.100 funcionários da BH Trans, que inclusive muitos deles eu conheço pessoalmente, não sabem se vão ter emprego amanhã, criou-se um vácuo. Quem é que vai entrar? Quem vai fiscalizar o trânsito? Quem vai fazer a fiscalização que a BH Trans fazia? Vou dar um exemplo, não só a fiscalização do cotidiano, como a gente estava dizendo aqui em off, com o Camans bem disse, né? Você tinha o guarda de trânsito, né? O fiscal. Uhum. Quem é o agente da BH Trans não faz só essa fiscalização. Outra fiscalização importante que ele faz é a dos ônibus, do transporte coletivo. Quem é que vai fazer essa fiscalização? A gente não sabe ainda. Agora, antes de voltar a palavra para o Camans... Só uma coisa, desculpa te interromper, claro, né? Quando eu falei antes, né, estava falando de fiscalização, um exemplo nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos tem um trânsito que é legal. Também existem as barbaridades lá, né? Sempre tem um maluco que faz alguma coisa errada lá, né? Mas normalmente o trânsito lá é muito melhor, né? Então, um exemplo. Todas as cidades, você chega aqui, né? Nós temos a nossa pintado no chão, escrito pare, né? Você vem andando, vê que não vê ninguém, você anda, né? Faz isso nos Estados Unidos. A qualquer hora do dia ou da noite. Aparece um guarda, você não sabe de onde. Né? Mas o cara chega, te para, mas por que você avançou? Não, mas não vinha ninguém. Não, mas tá escrito pare, tá stop aqui. Stop quer dizer pare. Sim, se tá escrito pare, para. Não é para você sair andando. Entendeu? Quer dizer, é uma coisa besta, né? Quer dizer, você pensar bem, né? Quer dizer, pô, mas eu vi que não via ninguém, eu entrei. Não, mas tá escrito pare. Então as pessoas obedecem. Por quê? Porque a lei é rígida e existe fiscalização. Coisa que aqui no Brasil, infelizmente, não existe. Eu queria só perguntar, antes da gente avançar mais no debate, sobre os radares. Os radares, sim, no caso do excesso de velocidade, não estão cumprindo seu papel, Forró?
A questão do radar, o que acontece? O radar ele é colocado de acordo com dados de uma reunião de dados chamado RED, R-E-D. Há uma reunião de dados e aí, no caso, a BH Trans avaliava onde era colocado esse radar. E aí, o que acontece? O motorista, e aí a gente vai cair na questão de educação, que o Camans já bem citou, o exemplo dos Estados Unidos, mas a gente pode citar outros países, que têm legislações muito mais rígidas, inclusive que a dos norte-americanos, que a nossa. Inclusive o Camans traz uma questão importante que é cultural, né? Exato. Cultura no trânsito. E aí você tem, o radar ele é colocado, há uma avaliação técnica para ser colocado e, por exemplo, tem lugares em Belo Horizonte que já se tentou colocar radar e a própria população que mora ali boicotou, destruiu o patrimônio público de maneira que desistiu de colocar o radar ali, aí optou por um redutor, né, o quebra-mola. Então o radar está cumprindo. Maldito quebra-mola. Parece canguru andar aqui no Brasil, né? Você anda assim, né? Toda hora tem o quebra-mola, né? Que não adianta nada, né? Então, o radar cumpre o seu papel, mas os nossos motoristas vão dizer que eles não gostam muito dos radares, não. Alguns radares foram destruídos aqui em Belo Horizonte, onde foram colocados. Porque ele diminui a velocidade no radar e avança a velocidade depois do radar. Isso, e essa coisa, né? A gente tem, apesar do nosso Código de Trânsito ser um código muito bom, que fez 25 anos, é uma lei muito boa, existe um capítulo só dedicado à educação de trânsito e às ações que são tomadas, mas na prática a gente não tem uma cultura de educar os nossos motoristas. A maioria vai aprender alguma coisa sobre trânsito na hora de tirar a carteira. Ô Camans, a Kátia tá batendo. Tô doida pra fazer uma pergunta pro Camans. Sabe o que eu vou fazer, que a gente tava comentando agora há pouco? Eu vou fazer então. Então deixa eu fazer. Ô Camans, e pode parecer uma pergunta ridícula, eu reconheço aqui, mas eu fiquei com essa curiosidade. Se existem limites de velocidade 60, 80, 110, 120, enfim, por que um carro pode chegar a 250 quilômetros? Bom, primeiro, ele é um carro, esse no caso, né, é um esportivo, né? Quer dizer, é o carro que você quer, quando você compra ele pelo desempenho, certo? Mas normalmente o que acontece? Todos os carros, eles ultrapassam os limites legais de velocidade, certo? Por uma razão também muito simples. Você precisa sempre ter uma potência de reserva, né, para você, no caso de uma ultrapassagem. Porque se imagina, você está numa pista simples e a 80 por hora, né? E teu carro só chega a 100. Né? Ele está limitado a 100 por hora. O da frente está a 80, mas você quer chegar a 100, né? Aí você começa a ultrapassar, vem o carro em sentido contrário, tudo bem, você está ultrapassando aonde a faixa permite, né? A faixa é zebrada, né? Então não é contínua, você está ultrapassando, aí você acelera e teu carro não sai do lugar. Então você questão de segurança também, né? É questão de segurança, né? Você precisa ter reserva de potência que teu carro permita que você momentaneamente você ultrapasse aquela velocidade limite para você poder fazer uma ultrapassagem segura. Ou mesmo para você se safar de alguma coisa. De repente começa a vir uma batida, os carros vêm, aí você tem motor e potência para se safar disso. Né? Que é por exemplo, é uma coisa que se faz muito em motocicleta. Né? Em motocicleta você não consegue frear, porque com duas rodas você vai para o chão a hora que você para, né? Então, às vezes, é muito importante você ter potência na motocicleta para você poder se safar, acelerar e sair fora. Né? Quer dizer, essa é uma das razões. Agora, tudo isso precisa ser feito com consciência, né? Com educação. Né? Não, sabe? Que, infelizmente, não é o normal aqui no Brasil. Né? Os motoristas aqui, eles sempre olham para o umbigo deles. Né? Então... Antes de mais uma pergunta aqui para o professor Francisco Corrô, Camans, no Brasil aqui, existem veículos, do ponto de vista da máquina, do ferro, do aço do veículo, veículos que são mais fortes, mais resistentes que outros, ou seja, se um carro dois carros diferentes baterem na mesma velocidade num poste, um vai ficar mais destruído que o outro, ou seja, tem carro mais seguro ou mais fraco que o outro? Sempre existe uma diferença, né? Mas todos os carros, eles têm que obedecer a uma norma. E essa norma ela é instituída. Então, quer dizer, desde que ele esteja dentro dos parâmetros, ele tá homologado, como a gente diz, para ele poder andar, né? Quer dizer, então, por exemplo, a nossa lei permite que você tenha só 2 airbags, né? E você tenha freios com sistema ABS. Isso é o que a lei exige. E apoio de cabeça para todos, e cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes.
Daqui a pouco vai entrar, como, por obrigatoriedade, o controle de tração e estabilidade e o auxiliar de partida em rampa, que são dois sistemas que te ajudam muito, né? Quer dizer, no caso do carro começar a derrapar, automaticamente ele traz o carro de volta, né? O sistema de tração, se o teu carro começa a patinar, ele freia uma roda ou outra, ele te tira da situação, né? Então, agora e se o carro atende a essas normas, então ele está específico. Mas um carro com 8 airbags, eu vou machucar menos do que com um carro com 2 airbags. Com certeza. Exatamente. Quer dizer, a chance, né, de você sofrer menos dentro de um BMW é maior do que dentro de um Kwid, por exemplo. O professor Francisco Rô, no caso, comparando assim, rasteiramente, no caso da violência, eles falam o seguinte, não adianta aumentar a pena para o bandido, não adianta colocar ele mais tempo na cadeia, que isso não vai diminuir a violência. No caso de trânsito, aumentar o valor de multa pode inibir o motorista irresponsável? Olha, quando houve um grande aumento nos valores das multas nos últimos 10 anos e isso, de fato, diminui o processo. Todos os dados dizem que há uma inibição desses criminosos de trânsito por causa dos valores das multas, quando a legislação é mais rígida. Agora, uma coisa importante dizer, por exemplo, Belo Horizonte, se você pegar de 1999 até 2021, a nossa frota de veículos licenciados na cidade triplicou. E as nossas vias não aumentam, as nossas vias basicamente continuam com a mesma condição, com a mesma característica. Então, você vai com o aumento do número de licenciados, você vai ter o aumento do número de crimes de trânsito. Você tem muitos, para você ter ideia, Belo Horizonte hoje, a segunda capital brasileira que a gente fala que tem mais veículos por habitante. Nós temos mais de 2.400.000 veículos licenciados aqui em Belo Horizonte, na cidade de Belo Horizonte. Mais que a população. Né? Exatamente. Então, a nossa taxa de motorização, veículo, que é um dos índices que a gente olha, veículo por habitante, Belo Horizonte tem uma taxa altíssima do número de... Nós temos muitos automóveis em Belo Horizonte. E isso, evidentemente, vai aumentar também o número de infrações de trânsito, vai piorar o trânsito, porque as nossas vias continuam do mesmo tamanho. Mas aumentar a multa resolve? Aumentar a multa... Aumentar o valor da multa. Pois é, os dados, por exemplo, dos últimos 3 anos, como eu estava te dizendo, a partir de 2019 a gente teve um número, aumentou o número, vinha caindo desde 2013, em 2019 a gente tem os melhores números da série histórica. Como eu te disse, a partir de 2019, com o afrouxamento da legislação, a sensação de impunidade, a gente aumentou o número de acidentes, aumentou o número de mortes e aumentou o número de atropelamentos. Sabe uma coisa muito engraçada? Né? A gente está falando de fiscalização, né? Então, e multa, né? Quer dizer, eu acho que a multa funciona, né? Quer dizer, se ela for aplicada, ela funciona. Pô, você tomar 2 ou 3 multas de excesso de velocidade ou porque avançou o sinal, pesa no bolso. Mas eu acho que tem que ser aplicada essa lei, né? Quer dizer, coisa que aqui sempre se dá um jeitinho, né? Mas uma coisa que funcionaria muito, olha o exemplo, é proibido falar o celular dirigindo, certo? Eu vejo gente, todo mundo fala. Até na moto. Até na moto. Eu já vi motoqueiro digitando, né? Digitando, andando, veja bem, né? Quer dizer, o cara é um artista. É inacreditável. Para mim, isso é ser artista. O cara devia estar no circo, né? Mostrando como é que faz, tá? Que é o malabarismo. Que é o malabarismo, né? Aí você olha, você fala, puxa vida, né? Bom, o sujeito não tem o sistema de viva voz, coisa e tal. Aí você vê um monte de Land Rover, BMW, Mercedes. Você vê o motorista falando, aquela porcaria tem um sistema de viva voz. Todo carro tem. Você entra no carro, ele já liga automático, não tem nem que ter o trabalho. Ninguém fala no telefone, ou então manda mensagem, ou ouve a mensagem. E quem faz alguma coisa? Nada. Ainda desbaratina, ainda põe aquele filme preto para ninguém ver, né? Quer dizer, que é outra coisa que eu particularmente sou contra, né? Porque à noite aquilo é um horror, né? Porque toda a luz você reflete tudo que está dentro do carro, reflete no vidro, você não enxerga nada do lado de fora. Né? Então você guia às cegas, né? Parece que você está dentro de um submarino. Né? Você não sabe, você só vê para frente que pelo menos ainda não colocaram o filme, né? Então o que eu vejo é que realmente falta fiscalização. Agora você imagina como é que funcionaria, né, se, por exemplo, tivesse um fiscal, né, ou um guarda, né, que aí o sujeito faz a conversão à esquerda proibida, né, aí o guarda para o sujeito, por favor, boa noite, o senhor viu que o senhor cometeu uma infração, então começa a conversar com o cara, por favor, o documento.
Deixa eu ver se o farol está funcionando. Segura o cara 15 minutos. Outros 8 fizeram a mesma conversão e ele deixou passar porque ele está naquele. Mas aquele vai multiplicar. Pô, eu parei, o cara me segurou 20 minutos. Não foi só a multa que ele tomou, foi o tempo que ele perdeu. Você imaginou se começa a acontecer, que as pessoas vão pensar 2 vezes antes de pegar e dar a volta no quarteirão para poder fazer a conversão correta. Isso que eu acho que falta no Brasil. E também, especialmente aqui em Belo Horizonte, né? Quer dizer, fiscalização, uma fiscalização ativa, pegar o sujeito na hora. Fiscalização e consciência, professor Francisco? Na minha opinião, precisa fiscalização, o Camanzi tá certíssimo, mas a gente precisa de fato de ter nas escolas, desde muito cedo, educação para a mobilidade urbana. Não só educação para o motorista, para o condutor, para a condutora, não, para o pedestre, para o ciclista, para o motociclista, o motorista profissional, sobretudo, precisa ter ações contínuas de educação no trânsito. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta. Nós estamos Agora em sintonia. bom. Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Recebemos aqui o jornalista, colunista aqui da Itatiaia, especialista em carros e também do canal Carros com Camanzi, Emílio Camanzi. Foi uma honra te receber aqui no Palavra Aberta, Camanzi. Obrigada. A honra foi minha de estar aqui com vocês. Tá? E a hora que precisar, estou às ordens, hein? Muito obrigado, Camanzi. Uma honra e um prazer também receber o professor Francisco Furró, que fez mestrado sobre a história da mobilidade em Belo Horizonte, debateu com a gente aqui as causas da violência extrema no trânsito, a irresponsabilidade de motoristas, as formas de minimizar esses problemas diante desse grave acidente que tivemos essa semana com o Porsche na Avenida Barão Homem de Melo, que provocou a morte do passageiro e o velocímetro do carro parou lá no 250 km por hora. Professor Francisco Furró, obrigado pela sua presença, um grande abraço. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade, pelo debate. Até a próxima, professor Francisco Furró. E você pode acompanhar as edições do Palavra Aberta todo sábado aqui no Jornal da Itatiaia, a partir das 8h25 e também nos nossos canais digitais, entre eles o YouTube.